Olá, muito obrigada pela audiência. A gente começa o programa Utilidade Pública e hoje a gente vai fazer um alerta. Já imaginou você estar em casa e alguém leva uma queda, bate a cabeça? Você sabe o que fazer se essa pessoa estiver consciente ou se estiver inconsciente? Como agir diante dessas duas situações? E se uma criança engasgar, você sabe como proceder? Pois é, essas orientações a gente vai trazer no programa Utilidade Pública de hoje, aqui com a gente, soldado Vitor Hugo, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigado você pela oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente estar tratando sobre esse assunto e alertando a população, ensinando um pouco mais. Eu acho que a educação é sempre importante para que a população saiba como agir e a gente possa salvar o maior número de vidas possíveis. Antes da gente pensar em como proceder no caso de um acidente, a gente citou alguns exemplos aqui, basicamente de acidentes domésticos, mas a gente vai estar falando aí de uma série de outras possibilidades. Antes da gente entrar nesse assunto, o ideal seria mesmo trabalhar a prevenção. A prevenção sempre é mais importante. Aquela máxima que fala que prevenir é melhor do que remediar, por mais que possa parecer comum, é muito importante. A gente tem que sempre pegar nesse ponto e alertar a população. Evitar o acidente antes de que ele aconteça é a melhor forma de minimizar os danos. É realmente uma falta de atenção mesmo das pessoas. Por exemplo, a panela está no fogo, é aquela panela de cabo. Olha, gente, precisa colocar que ela tenha atenção e lembrar que aquele cabo deve ficar ali para dentro, porque tem uma criança, a própria pessoa que está ali na cozinha pode passar e aí bater ali, olha, óleo quente, aí vem uma série de possibilidades de acidentes. Principalmente quem tem criança em casa. A gente tem mania de, dentro de casa, colocar tudo que pode no armário de cima e tudo que não pode no armário de baixo. Por A gente exemplo? guarda comida em cima, que comida pode, e guarda produto de limpeza no armário de baixo, ao alcance das mãos das crianças. Isso é muito importante, é tentar tirar o risco de perto da criança. A criança ela não tem esse discernimento. Cabe a gente, cabe ao adulto fazer essa prevenção. E aí tem uma outra, a gente falando ainda que da área da cozinha, que a área da cozinha tem sempre um alto registro, né, de acidentes domésticos. Tem outros dois exemplos, na verdade, por exemplo, o pano de prato. A pessoa vai pegar a panela quente ali usando o pano de prato, mas não desligou o fogo e ali pode estar o risco, o fogo pode pegar ali, encostar no pano de prato. Sempre ter cuidado, desliga o fogo antes de pegar a panela, ter cuidado para ver se esse pano não tá sobrando para pegar na chama do fogo. De preferência, usa aquela luvinha que não tem pano sobrando, então usa aquela luvinha, fica mais fácil. Você evita se queimar e evita causar um incêndio também. Escada é outra questão, né? Muito cuidado também ao utilizar a escada. Qualquer equipamento, qualquer coisa que possa ocasionar um acidente, a gente tem que estar atento. E quando não tem escada, aí vai o tamborete, vai o banquinho, aí fica ali naquele malabarismo ali, se equilibrando. Quando a gente fala em acidente, geralmente a gente pensa em acidente como uma coisa imprevista, como uma coisa que a gente não tem como controlar. Mas os estudos mais modernos, o próprio PHTLS, que é o livro que norteia todo o atendimento pré-hospitalar, toda a questão dos acidentes, todo o tratamento que é dado para o acidente, ele traz que o acidente, na verdade, ele não é uma coisa imprevista, ele é uma coisa prevista, ele é como se fosse uma doença, que existe uma causa, existe um portador, existe uma relação entre isso que pode ser evitada. Aí a gente for falar de prevenção, a gente vai estar listando aqui todos os acidentes, que a maioria deles, né, desses acidentes, a maioria pode ser evitada. A grande maioria, desde um acidente de trânsito, desde um acidente doméstico, qualquer tipo de acidente, um afogamento pode ser prevenido. Então, lembrar sempre, posso estar parecendo repetitivo, mas prevenir é o melhor a se fazer. E aí a pessoa ou não se preveniu, ou se preveniu, mas infelizmente, lamentavelmente, o acidente aconteceu. A pessoa está em casa com a outra pessoa, a outra leva uma queda, escorrega, ou seja, com escada ou sem escada, bate a cabeça. Tem alguma diferença na forma de proceder? Se essa pessoa a pessoa que caiu, ela tiver consciente ou ela tiver inconsciente? Existe toda a diferença. A vítima inconsciente a gente vai fazer, primeiro de tudo, buscar se ela tem pulso, porque se ela não tiver pulso, a gente imediatamente vai iniciar a manobra de RCP, que é a reanimação cardiopulmonar. Na vítima consciente, que eu verbalizo com ela, que eu chamo ela, ela consegue falar comigo, eu já consigo ver que se ela está falando comigo, que ela tem as vias aéreas abertas. Então, eu consigo ver que ela consegue respirar. Existe uma ordem de prioridade. A gente não consegue viver sem respirar. A gente consegue viver com um braço quebrado e corrigir depois. Então, isso é muito importante. Muitas vezes, num acidente,
chama a atenção o fato da pessoa estar com o braço quebrado e a gente tem que se preocupar com essa ordem de prioridade. Então, na vítima consciente, a gente vai ver que se ela fala comigo, eu sei que a via aérea dela está aberta, eu sei que ela consegue falar comigo, ela consegue respirar, ela está trocando oxigênio. E aí eu vou avaliando etapa por etapa do ABCDE da vítima, que é um protocolo, é uma sequência lógica de atendimento, e eu vou avaliando e vendo o que eu posso fazer para ela. É importante que a população saiba que a gente precisa conhecer como tratar, como fazer os primeiros socorros, mas antes de tudo a gente precisa lembrar que existe um tratamento especializado. Não adianta a gente retardar o atendimento desse paciente que vai precisar de um atendimento especializado, que vai precisar chegar até um hospital para ter um tratamento definitivo. Então, antes de mais nada, a gente tem que se preocupar em não se tornar uma nova vítima. Então, se você está em casa, se é uma situação segura, que você não corre o risco de se tornar um novo acidentado, você vai, antes de tudo, acionar o socorro, como, por exemplo, através do 193 ou 190 do Corpo de Bombeiros. Porque a orientação por telefone, ela é uma das atividades tanto do Corpo de Bombeiros quanto do SAMU. Então, a pessoa pode adiantar ali com orientação o procedimento. Com certeza, isso é muito importante. Atentar também para o fato de que quando a gente liga para esse serviço de emergência, nós vamos ser questionados sobre muita coisa pelo atendente. Muitas vezes a população pensa, não, liguei para o Corpo de Bombeiros e me fizeram uma série de perguntas. Eu não queria responder perguntas, eu queria apenas que me mandassem uma ambulância. Mas a ambulância já está em deslocamento naquele período. E para essa ambulância poder sair do quartel, ela precisa coletar informações, porque a gente precisa saber o que a gente precisa levar até aquele local de ocorrência. Se for um incêndio, se for um acidente, se a gente precisa ir com um carro que transporta água para apagar o incêndio, se a gente precisa ir apenas com a ambulância. Então, fornecer essas informações com calma, responder, seguir as orientações que são passadas pelo outro lado. Nós temos inúmeros casos de, por exemplo, crianças que se engasgam, que os pais ligam para um serviço de emergência e, através da própria orientação pelo telefone, o pai consegue desengasgar com as dicas, com a conduta que é dada através do telefone. Sobre essa questão do engasgo, você que está em casa vai poder acompanhar aqui. O Vitor Hugo trouxe aqui um que a gente chama de boneco para poder passar para você, a gente trazer na prática como é que funciona esse processo, como é que você pode agir numa situação como essa. A gente vai estar mostrando no bloco seguinte, a gente vai organizar aqui o espaço para estar mostrando especificamente essa situação. Além disso, durante essa explicação, isso não quer dizer que a ambulância já não esteja a caminho. Já está a caminho. Quando a gente se depara com um acidente que aciona o socorro, a gente vai adiantar essa etapa, porque o tratamento, como eu falei, o tratamento definitivo ele tem que ser dado. Não adianta eu tentar prestar o primeiro socorro sem acionar o tratamento especializado, sem acionar essa ambulância, que é quem vai conduzir essa vítima para um hospital, por exemplo. Eu perderia muito tempo depois de eu não conseguir mais fazer nada, depois que eu esgotasse as minhas possibilidades, e acionar o socorro e esperar que essa ambulância chegue até o local. Então, eu aciono o primeiro socorro, presto o atendimento, enquanto essa ambulância vem até o local. Isso a gente acaba economizando tempo, que é muito precioso para uma vítima que está acidentada. Apesar ali do momento tenso, às vezes a pessoa não sabe como proceder, fica naquele desespero. Infelizmente, não tem alternativa, vai ter que manter a calma. Independentemente se for criança, adulto, idoso, vai ter que manter a calma, porque ali a tensão e o aperreio, como a gente chama, pode, às vezes, prejudicar. Por exemplo, voltando ao questionamento, a pessoa levou uma queda. Se ela está consciente e reclama, por exemplo, de uma dor na cabeça, uma dor no pescoço... Importante que a gente não pode mobilizar, a gente não pode mexer muito essa vítima. Essa vítima é uma vítima de trauma, ela sofreu um trauma e ela pode ter, por exemplo, uma lesão de coluna cervical ou mesmo de qualquer outra altura da coluna, e a gente tem que evitar movimentar para que não lese a medula e possa se tornar um paciente que venha a ter uma paraplegia ou mesmo uma tetraplegia. Se já foi queda, tem que esperar o socorro chegar. Quando a gente fala de movimentar, de se tirar do lugar. Movimentar. Quando a gente vai abordar essa pessoa, imediatamente, quando eu vou falar com ela, eu já seguro a cabeça dela para evitar justamente que quando eu fale com ela, ela movimente a cabeça e ela tenha esse reflexo de tentar movimentar. Porque, como eu disse, a gente pode ter ali uma lesão de alguma vértebra que acabe lesionando a medula daquele paciente. Essa consciência vai também da pessoa que levou a queda. Por exemplo, levou a queda, mas não está sentindo nada e aí fica naquele ímpeto de levantar também, que tem que ter tranquilidade. Muito comum em acidente de rua, principalmente com motoqueiros que caem
e a população geralmente quer tirar do local, quer liberar o trânsito, o motoqueiro acha que teve só um arranhão na perna, acha que teve alguma coisa simples e quer se levantar. É importante lembrar, fica paradinho, fica quietinho no lugar, espera o socorro chegar, porque esse paciente vai ser pranchado, como a gente chama, ele vai ser colocado numa maca rígida, todo em monobloco, sem movimentar essa coluna, evitando que possa agravar qualquer lesão que ele tenha. A massagem, você estava falando, a pessoa fica inconsciente, quem está ali acompanhando, percebeu que não está respirando. Como é que a pessoa deve proceder? Em termos de repetição de movimento, em termos de posicionamento das mãos? Pronto. Na massagem cardíaca, ela é uma massagem externa que a gente faz uma compressão no coração, através de uma força que é aplicada no externo, no osso externo, no peito da gente. A gente comprime o coração contra a coluna, faz com que o sangue que esteja dentro do coração ele seja ejetado, e quando a gente retorna essa massagem, o coração relaxa, se enche de sangue de novo para poder ser ejetado. A posição das mãos, a gente vai posicionar a mão de maior força da gente na linha entre os mamilos, na linha média entre os mamilos do paciente, com a palma da mão, a outra mão virar por cima e nós deixaremos o braço esticado, usar o peso do corpo. Nós não vamos usar a força do braço, nós vamos usar o peso do corpo para gerar um abaixamento de 5 a 6 centímetros no tórax daquele paciente. Importante ressaltar que do paciente adulto, paciente criança, já existe uma diferenciação, porque a gente não pode aplicar a mesma força que a gente aplica num tórax forte e rígido de um adulto numa criança. Então, gerar esse abaixamento em 30 repetições para fazer 2 ventilações de resgate naquele paciente. E essa ventilação de resgate, você chama a respiração ali, que você vai soprar. A respiração boca a boca, que é também importante dizer que nós não vamos fazer respiração boca a boca em qualquer pessoa que a gente encontre, em qualquer acidentado, porque existe toda uma questão da biossegurança, da questão da transmissão de doenças. Então, claro que é importante a gente conhecer isso, porque numa ocorrência doméstica com o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, é lógico que nós vamos fazer, é lógico que nós vamos atuar, mas deixar esse recado para a população também, que não é assim, eu presenciei um acidente, eu não conheço a pessoa, não é uma pessoa dali do meu núcleo familiar, então o que eu posso fazer é proceder com a massagem cardíaca durante 2 minutos seguido, já que eu não tenho um equipamento específico para fazer a respiração, reavalio, vejo se o pulso voltou, se não voltou, reinicio um ciclo de 2 minutos, e aí eu vou continuando até que o socorro especializado chegue ao local. Na hora que você vai fazer essa respiração, você fecha o nariz, não fecha o nariz da pessoa? No adulto, a gente gera uma pequena hiperextensão no pescoço para a gente abrir a via aérea, a gente pressiona o nariz para tapar, com a nossa boca a gente cobre toda a boca da vítima, enche o nosso pulmão e sopra. Importante que também não é um sopro rápido, é um sopro como se fosse a nossa respiração. Nós não respiramos normalmente, nós respiramos. Então eu vou encher o meu pulmão e vou soprar para encher o pulmão daquele paciente. Ou seja, 30 repetições. 30 repetições de massagem com 2 repetições de respiração. Isso durante 5 ciclos. Quando eu termino o 5º ciclo, eu faço uma reavaliação para ver se o pulso voltou. Se o pulso daquele paciente voltou, ótimo, a gente conseguiu salvar a vida daquele paciente. Se ele não voltou, eu reiniciarei um ciclo novamente até que o socorro especializado chegue até o local. Então, essa é uma dica. Lembrando, 2 alertas. Um é que essa força que a gente está falando aqui é para uma situação que envolve um adulto, não é uma criança. Isso. Criança, o Vitor Hugo já trouxe aqui, é um procedimento mais suave, que tem aí, entram outros detalhes. Por exemplo, se for um recém-nascido, a gente pode utilizar a ponta dos nossos dedos. Um recém-nascido, ele cabe nas nossas mãos, então a gente pode utilizar a ponta do polegar, um polegar sobre o outro. Se for uma criança maior, de uns 6 anos, 5, 7, a gente pode utilizar uma mão apenas e não as 2 como no adulto. Vitor Hugo, a gente vai continuar trazendo essas dicas, inclusive na prática, como é que funciona a questão do engasgo, que chama atenção, é uma coisa bem corriqueira, né? Depois do intervalo, a gente volta já, 2 minutos.